tudo bom? Hoje nós vamos falar da síndrome do ninho vazio. O que é a síndrome do ninho vazio? É justamente quando os filhos saem de casa e o casal se vê só. É quando um dos cônjuges perde o outro, por falecimento, né? Fica viúvo, fica viúva. E aí vem justamente a síndrome do ninho vazio. Aquela casa que anteriormente tinha muitas crianças falando, gritando, pessoas, vai ficando mais silenciosa. E o casal ou um dos cônjuges fica sozinho. E aí o que acontece? Muitas vezes essa pessoa começa a desenvolver um quadro de depressão, de ansiedade, de síndrome de pânico. Por quê? Porque não está acostumado a essa nova rotina. Esse silêncio inconscientemente incomoda. Não há o hábito de estar sozinho, de ficar sozinho. Aí o que acontece? Muitas vezes esse cônjuge, ele termina, seja seu marido que ficou viúvo, a esposa que ficou viúva, ou o casal que os filhos foram para a faculdade, já estão casados, foram morar sozinhos, não estão morando mais com eles. Então aquele casal ou aquele cônjuge que ficou viúvo também, os filhos saíram e perdeu o marido ou perdeu a esposa, ele se vê sozinho, né? No início, tudo bem, vou me acostumando e tal, mas é muito complicado. E inconscientemente ou conscientemente começa a surgir alguns sintomas que precisam de cuidados, como a depressão, a síndrome de pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, muitas vezes amnésias que parecem ser sintoma de Alzheimer e às vezes não é, a pessoa começa a esquecer as coisas, porque a rotina mudou, foi mudando e de repente aquela pessoa se viu sozinha, não é? Mesmo que os filhos façam companhia, visitem, não é a mesma coisa. Já tivemos relatos aqui, né? Eu já tive relatos de pacientes que disseram: Silvia, meu filho saiu de casa, meu marido morreu, ou até o filho mora em casa, mas aí passa o dia na rua, vai para a faculdade, vai trabalhar, depois vai para a faculdade, enfim, sai de manhã e só chega à noite. Nos fins de semana, aquele filho, aquela filha quer curtir, vai passear com os amigos e essa pessoa continua sozinha, esse pai e essa mãe continuam sozinhos. E aí o relato que me disseram foi assim: eu comecei a ficar mais no sofá, depois só na cama, e aí a depressão chegou. Então, acontece isso e é importante que as pessoas tenham essa atenção, esse feeling, não é? Porque claro que a casa é muito cheia, com pessoas e tal, a rotina é diferente. Não, mas eu sei que meu filho meio-dia chega, minha filha chega de tarde, tem criança pequena, a gente tá sempre cuidando, mas aí acabou. Né? Às vezes não é nem tão abrupto, mas acontece. E aí o que acontece? As pessoas podem ter esses sintomas que eu disse agora. E o que é que tem que se fazer? Você tem que começar a elaborar uma nova rotina. Fazer amigos. Existem clubes de terceira idade. Nos SESCs, nos SESIs, nas igrejas. Né? Às vezes clubes esportivos, tem o clube da terceira idade dentro, atividades, excursões. Então, procure fazer novas amizades. Não fique parado em casa. Se você ficar parado em casa, você vai ter esses sintomas que eu falei antes. A depressão, síndrome de pânico, transtorno de ansiedade generalizada. Por quê? Porque o cérebro ele não se habituou a estar só. E outra coisa, o ser humano ele não nasceu para ser ilha. Claro, há momentos que precisamos da nossa solidão, da nossa solitude. É bom, é importante. Mas nem sempre precisamos disso. Então, o cérebro da gente, o corpo da gente sente. Procure fazer atividades, procure estar sempre conversando com alguém, pelo menos uma vez por semana. Crie um grupo no WhatsApp, saia, participe de alguma atividade, como eu falei antes, vá à praia, ao parque, a um grêmio. Procure pessoas, esteja envolvido em atividades, porque o seu cérebro ele vai sentir, sua cabeça vai sentir e você vai adoecer.
Ah, Silvia, mas sabe o que é? Eu tô tão acostumado na minha casa, tudo bem. Mas desde que não esteja te afetando. Se você perceber, não, peraí, eu fico muito deitado, eu não era assim. Eu estou sempre indisposto, sem estar doente. Fui no médico, não tem doença alguma, mas eu estou sempre indisposto, quero sempre estar deitado. O que é que está acontecendo? O que é que houve? Não é? Então, isso pode ser o início de uma depressão. O teu cérebro não se habituou àquela solidão total e ele começa a adoecer. Procure um psicólogo, converse. Ah, não, Silvia, eu entendi, eu vou procurar um grupo de terceira idade, um grupo na igreja, uma atividade voluntária. Às vezes combina com a aposentadoria e pronto, não tem que trabalhar, tá em casa, filhos saíram de casa, estão trabalhando, só chegam à noite, ou já saíram mesmo, casaram, estão tendo suas próprias vidas, saíram, vão morar sozinhos. Enfim, e eu estou só. Meu cônjuge faleceu, ou nos separamos, eu estou só. E aí tá na hora de refazer essa vida. É uma nova etapa. Você não precisa se enclausurar e morrer estando vivo. Não é? Porque a gente começa a virar zumbi, mortos-vivos. E aí vem todos esses sintomas que eu já falei 2 vezes aqui no vídeo. Vamos procurar pessoas. Ah, você também está sozinha. Vamos conversar, vamos para a praia. Procure pessoas. A internet está cheia de grupos, igrejas, centros esportivos, enfim, existe uma gama de possibilidades. SESI, SESC, Senais oferecem também esses grupos, seja de terceira idade, grupo de artesanato, enfim, vários grupos. Procure. Não fique parado. A depressão é como um bichinho pequenininho que vai crescendo até te engolir. Não deixe que isso aconteça com você. Se você está vivendo essa síndrome do ninho vazio, procure ajuda. É isso. Um grande abraço.